Olá, turma! Assunto super importante, até porque algumas regras mudaram com o novo acordo ortográfico. É o uso do hífen, pessoal. Muita atenção, vamos lá. O emprego do hífen. Então, vamos ver quando a gente utiliza o hífen. Separam-se por hífen os vocábulos compostos formados pela justaposição de duas palavras existentes na língua que, deixando de lado seu significado original, passam a construir uma nova unidade significativa. O que significa isso, professora? Explique. É assim, ó. Quando são duas palavras que sozinhas elas têm um sentido, mas no momento que elas estão juntas, elas ganham outro sentido. Olhem os exemplos. A palavra ano-luz. A palavra ano tem um sentido e luz também tem outro. Mas no momento que a gente junta as duas, ano-luz, a gente cria outra palavra. Então, já que elas criam esse outro sentido, elas são unidas pelo hífen. Arco-íris. Só a palavra arco é uma palavra. Palavra íris é outra. No momento que eu falo arco-íris, a gente cria outra palavra com outro significado. Assim como decreto-lei, médico-cirurgião. Por quê? Eu posso falar do médico e eu posso falar do cirurgião. Mas no momento que eu falo médico-cirurgião, é uma palavra que dá sentido para um médico que tem essa função de cirurgião. Tenente-coronel, tio-avô, amor perfeito e guarda noturno. Observe essa palavra guarda noturno, vocês vão perceber bem o que eu estou falando. Posso falar guarda, ele guarda os seus cadernos na mochila todos os dias. Então, observem que guarda é uma palavra que ela funciona sozinha. E a palavra noturno também. Ele trabalha no horário noturno. Então, olhem só, noturno tem também uma palavra que tem sentido sozinha também. Mas no momento que eu falo guarda noturno, é a pessoa que trabalha com essa função de guarda, de policial, no período da noite, pessoal. Agora, uma observação bem importante. Certos compostos, em relação aos quais se perdeu, em certa medida, a noção de composição, grafam-se aglutinadamente. O que significa aglutinadamente? Eles se mantêm juntinhos, não tem o hífen separando. Porque essas palavras elas foram tão utilizadas que as pessoas acostumaram com elas que parece que elas são uma palavra só, já nasceram assim. Então, observem quais são elas. A palavra girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, zum-zum e vai e vem. Essas palavras, devido ao uso excessivo, a gente já acostumou com elas e elas não são separadas por hífen, se escrevem juntas. Agora, mais algumas regrinhas. Haverá hífen em nomes cujos elementos inicial seja grã e grão. Então, se tiver grã ou grão, a gente já sabe que vai ter um hífen para separar da próxima palavra. Grã, Bretanha, grão, Pará, grã, fino, grão, duque. Separam-se por hífen os nomes de espécies botânicas ou zoológicas. Então, se estamos falando numa espécie de planta ou numa espécie de animal, a gente também vai utilizar o hífen. Até porque se a gente separar, vão ficar duas palavras diferentes. Elas vão perder o sentido. Observem. Abóbora menina, couve-flor, erva doce, feijão verde, formiga branca e bem-te-vi. Agora algumas regrinhas. Pessoal, às vezes são duas palavras que elas têm vida próprias e a gente junta ou não. Mas tem algo chamado prefixo ou falsos prefixos, que são palavrinhas que a gente junta. Aliás, não são palavrinhas, a gente chama de afixos. Elas são estruturas, pequenas estruturas que a gente vai juntar com uma palavra e essa estrutura vai trazer outro sentido. Quais são elas? Os prefixos ante, ante, circum, co, contra, entre, extra, hiper, infra, intra, pós, pré, pró, sobre, super, sub, supra e ultra. E os falsos prefixos?
aero, agro, arque, auto, bio, eletro, gel, hidro, inter, macro, maxi, micro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pseudo, retro e semi-tele. Por que eu coloquei isso no material de vocês, pessoal? Porque eu quero destacar que não são palavras com vida própria. A gente não utiliza esses prefixos aí e falsos prefixos sozinhos. Mas quando a gente une eles a uma palavra que já existe, eles vão dar outro sentido para essa palavra. Aliás, eles vão formar uma nova palavra pelo sentido novo que vão produzir nessa palavrinha. Vamos lá? Então, olhem só. Vamos ver esses usos dos prefixos e o hífen. Separam-se por hífens os prefixos e falsos prefixos do segundo elemento quando este começar com a letra H. Então, se a gente vê qualquer um desses prefixos aí e a palavra que vier depois começar com H, a gente vai separar por hífen. Anti-herói, antigênico, extra-humano, super-homem, semi-escolar. Outro caso, quando o primeiro elemento for prefixo ou falso prefixo, terminado em vogais, e o segundo elemento iniciar com a mesma vogal. Então, se essas vogais forem iguais, letras iguais ali, a gente vai separar. Essa é a nova regra, tá, pessoal? É depois do novo acordo ortográfico. Olhem ali, antibérico, contra-almirante, anti-inflamatório. Tanto é nova que antes a gente escrevia anti-inflamatório junto. A nossa caixinha de anti-inflamatório antes vinha escrito junto. Depois desse novo acordo ortográfico, ficou anti-inflamatório separado, porque tem dois Is ali, duas letras iguais, a gente separa. Mesmo caso do micro-ondas, Antes vinha escrito no nosso micro-ondas tudo junto. Depois desse novo acordo, elas ficaram separadas. Micro-ondas, arqui-inimigo. Sempre serão separadas por hífen os prefixos. Observem bem esses prefixos. O ex, o sota, o soto, o vice e o viso. Então, esse ex no sentido que já passou, tá? Ex-almirante, que não é mais almirante. Ex-diretor, que não é mais diretor, Soto-mestre, sota-piloto, vice-rei, vice-reitor, sempre com hífen. E observem o próximo, os prefixos tônicos, acentuados. Então, aqueles prefixos que têm acento, que na hora da gente falar, a gente fala pós, pré, pró, sempre serão separados por hífen quando o segundo elemento tiver utilização própria. Então, olhem só, pós-graduação, pós-tônico, pré-escolar, pré-natal, pró-europeu, pró-africano. Por serem acentuados, eles pedem esse hífen, porque são palavras que vêm depois, que elas têm vida própria, né? São palavras inteiras, com sentido completo, e como eles vêm acentuado, ficaria muito estranho se ficasse junto. Então, a gente separa com hífen sempre. Agora, sempre serão separados por hífen os prefixos além, bem, recém e sem. Então, além, mar, recém, casado, sem, vergonha, bem-aventurado. Duas exceções ali, o português e suas exceções. Benfeitor e benfeitoria. Agora, observem bem, prefixos inter, hiper e super serão separados por hífen se o segundo elemento começar por H ou R. Então, observem, só vai separar por hífen se o próximo vier com H, que daí tem que separar mesmo, senão fica estranho, não pode ter um H ali no meio da palavra. Ou se for letras iguais. Pessoal, letras iguais sempre separa. Então, olha só, hiper-humano, super-reativo. Depois separa-se o prefixo sub quando o segundo elemento começar por R. Porque ficaria muito estranho, pessoal. Porque se não tivesse essa separação, ficaria subregião, subradial, subraça. Então, é necessário até para o som dessas palavras. Então, sub-região, subradial, subraça. Separam-se por hífen os prefixos circum e pan, antes das palavras iniciadas por M e N,
ou vogal. Então, ó, circunnavegação, circunescolar, pan-americano, pan-africano. É o mesmo caso, tá, pessoal? Ficaria muito estranho. Não tem como a gente botar o M e o N juntos numa frase. Então, não tem realmente como ficar na mesma. É essencial o uso do hífen. E a vogal também mudaria a estrutura, o som da palavra. E também separa-se com hífen as formas verbais com pronomes enclíticos e mesoclíticos. O que é isso? É quando o pronome está lá no meio do verbo ou o pronome está depois, ó, encontraram-no. Imagina, não teria como escrever junto. Então, encontraram-no, envolver-te, via, pedir-te-á, falar-se-ia. A gente utiliza hífen nessa separação aí. Nomes gentílicos, para dizer da onde a pessoa veio. É porto alegrense, é mato grossense, a gente coloca o hífen sempre. Outro caso, bem tranquilinho também, em compostos que o primeiro elemento for numeral. Primeira dama, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Já somos acostumados, né, pessoal, a utilizar hífen. São duas palavras distintas, existem sozinhas, precisam de hífen.